A graça e a paz do Senhor Jesus, querido você que sempre nos assiste e nos acompanha. Eu sou o pastor Denis aqui da Igreja Congregacional em São José de Piranha. Seja bem-vindo e que Deus abençoe você em nome de Jesus. Querido, tem uma música aqui chata, já ela sai. A palavra congregacionalismo talvez seja nova para alguns. Às vezes a gente é confundido com o pessoal da Congregação Cristã do Brasil, ou a gente é confundido com o USAL da vida, mundial, universal, por causa do final UAL. Mas não temos nada a ver, nem com um e nem com o outro. Então, eu queria aqui compartilhar com vocês a nossa história, né? Muitos perguntam assim, pastor, vocês é de uma igreja nova, é uma denominação nova, começou agora, né, pastor? A igreja é nova, né? Irmãos, a palavra e a resposta é não. Aqui, eu abri para vocês um mapa mundi, onde a gente está focado aqui na Inglaterra. Você pode ver que a gente está aqui, ó, o Brasil aqui embaixo, a Inglaterra aqui em cima, ó, Reinos Unidos, dá um zoom. E mais ou menos aqui, irmãos, ó, Londres, tá vendo? Ó? Londres vai abrindo aqui para vocês. Nessa cidade aí, Londres, em um salão chamado Plumbers, né? Não sei se essa pronúncia é certa. Nesse salão, em 1567, 19 de julho, os congregacionais fizeram a sua primeira, não seria a primeira reunião, mas seu primeiro registro histórico no mundo, porque em 19 de julho de 1567, as autoridades inglesas mandou interromper um culto que estava sendo realizado, um culto que tinha ideais separatistas, né? Aqui a história conta que a Inglaterra, esse país, tinha sua religião, depois da reforma protestante, predominante no modelo anglicano, onde o rei, onde a rainha, ou aquele que estivesse no trono, iria comandar tanto o Estado como a igreja. A autoridade da igreja, a autoridade, né, maior da igreja, que era o rei ou a rainha, que estava sobre o trono. Ainda os anglicanos existem e são bastante fortes na Inglaterra. Então, os irmãos congregacionais ou separatistas, aqueles que tinham a ideia de se separar do Estado e a igreja andar com as suas próprias pernas, começou a ter as suas reuniões. Dois grupos se formaram. O primeiro grupo, né, teve a sua origem em Westminster, e nós conhecemos muito bem eles, que são os presbiterianos, onde decidiram o modelo de presbitério, onde os presbíteros governam a igreja. E o outro modelo é um modelo bem interessante, é o modelo nosso, um modelo congregacional, e o local onde houve, né, a reunião, onde definiu o nosso credo, a nossa bula, né, ou aquilo que iríamos acreditar, foi em Salvoy, né, que aqui no Brasil a gente chama de 28 artigos que tem a inspiração em cima dessa confissão congregacional que teve origem em Salvoy, né? Eu quero dizer que eu não sou muito profundo nesse assunto, mas eu quero indicar esse livro para vocês, de Joelso Gomes, né? Esse livro é muito bom, você vai aprender bastante com ele. Louvo a Deus, e seja louvado o nome do Senhor Jesus Cristo em ter colocado esse objetivo no coração do pastor Joelson, né? Para poder estar escrevendo esse livro. Que Deus te abençoe, pastor, e tem ajudado muito congregacionais a conhecer sua história. E nessa reunião que houve em 19 de julho de 1567, os irmãos foram impedidos de cultuar o Senhor. Os irmãos foram barrados. E nesse site também, ó, que você pode, se você não tiver o livro ou você não tem interesse de comprar, nesse site também tem um pouco sobre a nossa história, muito bom, Congregacionalismo,
né? Então, nesse site aqui, meus irmãos, você vai encontrar um pouco sobre a nossa história aqui, ó. Aqui está a foto do fundador do congregacionalismo no Brasil, Rob Reicali, tá vendo? Ele colocou aqui uma imagem. E aqui, irmãos, não é o salão de Publius, né? Esse aqui não, esse não é o salão de Blubbers, sei lá a pronúncia. Esse aqui é a primeira igreja congregacional organizada em Vermont, nos Estados Unidos. Então, aqui você vai ver um pouco da história que Joel também colocou em seu livro. Vai falar sobre a primeira menção histórica dos congregacionais, 1567, um pequeno grupo de 100 irmãos, né? Insatisfeito, aí eles se reúnem e tentam montar essa igreja independente, né? E aqui tem um registro que vai dizer que esses irmãos foram presos, alguns foram açoitados e outros foram mortos, né? Então, houve um preço alto para que os congregacionais pudessem existir, né? Aqui você vai ver, veja só, os membros foram presos e açoitados em públicos ou mortos, né? Então, meu irmão, esse historiador eita Jesus, Williston Wake, né? Não sou muito bom na língua inglesa, e ele vai registrar esse fator histórico que houve na nossa. Os congregacionais sempre foram marcados com muita perseguição, muita rejeição, e inclusive vai existir lá na frente, deixa eu botar aqui. Aqui, peregrinos congregacionais. Vamos ver se eu acho a imagem. Vamos ver aqui se eu encontro a imagem. Exatamente, ó. Irmãos, aqui, ó, querido, esse quadro bastante famoso, ou se você já viu em algum lugar, ó, caiu novamente, ó, no site aqui, ó, dos congregacionais, ó, tá vendo, ó? Esse quadro aí, irmão, quando você vê, esses são os peregrinos congregacionais. Eles viajaram, fugiram da Holanda para os Estados Unidos para estabelecer colônia e chegaram nos Estados Unidos e colocaram a sua colônia em prática. E no dia que eles chegaram, eles comemoraram, fizeram um culto de ação de graça, que se tornou uma festa conhecida, que você já ouviu falar nos filmes, Dia de Ação de Graça. São os dias é o dia que os congregacionais chegam nos Estados Unidos. Então, a história da gente é muito bonita. A história da gente é marcada por lutas, a história da gente é marcada por ideais de igualdade, né? Hoje tem uns desigrejados que são pé da vida com liderança e que outros que vão acusar, né, as igrejas, né, de transformarem as igrejas de lugares opressores, onde líderes oprimem. No congregacionalismo, quando o congregacionalismo ele é bem praticado, ele é bem, né, vivido e o seu modelo funciona de maneira certa, coerente, conforme os nossos ideais, isso vai acontecer. Isso não vai acontecer, na verdade. É raro os casos que isso acontece no meio dos congregacionais, visto que cremos que Deus usa a igreja para tomar decisões, né, decisões a respeito do rumo da igreja, o que será feito. Então, os congregacionais acreditam que o regime congregacional é um regime bíblico, onde o corpo de Cristo, né, tem a autoridade. O pastor Joel, o professor Joel, ele vai usar a palavra eclesia, e ele vai explicar essa palavra eclesia. O que é a palavra eclesia? É a palavra que dá origem ao nome igreja, tá? Anota aí. E essa palavra eclesia, chamados para fora, onde muito tempo eu expliquei só assim, ela vai trazer um significado muito mais profundo no grego.
tá certo? Eclesia vai trazer um pano de fundo onde pessoas elas vão se reunir nas suas cidades. Eclesia não era usado só para a igreja, não. Eclesia era usado para qualquer tipo de reunião. Você vai ver isso em Atos capítulo 19, versículo 39, é a palavra que está lá no grego, é eclesia, onde se juntou aquelas pessoas na cidade, se eu não me engano, de Éfeso, para poder discutir a respeito do que fariam com os missionários que estavam pregando um Deus desconhecido. E a deusa Diana estava caindo em descrédito. Então, quando se reunia um homem, um cidadão, que tinha um direito de voto para decidir sobre o seu líder, sobre os capitães que iriam para a guerra, então isso era uma eclesia. Eu acho que não é à toa que essa palavra coube bem ao grupo dos primeiros cristãos. As pessoas entenderam que aquilo ali era uma eclesia, era um grupo de pessoas que estavam se reunindo, e eles viam o mesmo direito que existia no Estado ali naquele lugar. As igrejas se reuniam, como a gente vai ver em Atos capítulo 13, se reunia para poder orar e tomar decisões importantíssimas. Veja só, se eu não me engano, Atos capítulo 13, a gente vai ver como a igreja funcionava. Havia na igreja, tá vendo? A palavra igreja é colocada em evidência. Eu não sei se eu estou certo, mas os professores de gregos que confirmem. Quando você coloca... no hebraico acontece isso. As primeiras palavras são as mais importantes, aquilo que quer ser colocado em evidência no grego. Havia na igreja de Antioquia profetas, então o foco é na igreja. Profetas, mestres, Barnabé, Simão, por nome e sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Coraço de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separa-me agora. Disse o Espírito Santo a quem? A igreja. Então você vai perceber que o modelo aqui é congregacional. Então por isso que a gente vai falar que esse é o primeiro congregacionalismo que existe e que é separado por toda a Idade Média pelo modelo episcopal da Igreja Católica, que muitas igrejas hoje adotaram esse modelo episcopal, onde um bispo, um padre, um papa, um pastor, um apóstolo, ele toma as rédeas da igreja e todas as decisões passam por essa pessoa. Então, durante toda a Idade Média, em um período da Idade Moderna, né, ali o primeiro período da Reforma Protestante, aconteceu um pouco de modelo episcopal, e os congregacionais entendendo à luz da palavra que Deus sempre falou com a igreja. Por quê, irmão? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não há favoritos. O cabeça é Cristo, porém a igreja está ligada a Ele. Então, todo o povo, junto em oração, podemos tomar decisões pelo Espírito Santo de Deus, né? E servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando, orando, impondo eles sobre as mãos, né? Fizeram essa oração aí, irmão. Olha, veja só, Deus não falou com um pastor específico. Deus falou com a igreja aqui. Deus falou com a congregação em Antioquia. E você vai entender de que se fosse regime episcopal, se a igreja do Senhor Jesus Cristo estava sendo guiada por um regime episcopal, aqui não seria, Deus iria mandar chamar Pedro, mandar chamar Tiago, mandar chamar algum dos apóstolos para poder estar resolvendo essa questão, sabe? E não é assim, irmãos. A gente vai perceber que a palavra de Deus, ela vem para nos esclarecer e mostrar algumas coisas. Então, com certeza, os irmãos ali daquela igreja, ali que se reuniram, eles acreditavam que o regime que eles estavam montando era um regime bíblico, era um regime onde eles deveriam buscar cada vez mais, né, essa independência, né, essa descentralização da igreja. Hoje as pessoas
elas vêm sofrendo muito porque existem pastores que se tornaram deuses em sua igreja, se tornaram senhores da sua igreja, vêm oprimindo a igreja, vêm buscando, né, seus interesses próprios. Então, se você faz parte de uma igreja dessa, eu quero dizer que não foi isso que Jesus deixou, né? Não foi isso que Jesus preparou para a sua igreja. Jesus Cristo preparou um ambiente onde o corpo de Cristo deveria consultar o Espírito Santo e juntos em oração. Então, o regime congregacional não é um regime só, um regime humano democrático, mas é um regime teocrático, onde a gente vai entender que Deus vai falar com a gente e Deus irá nos conduzir, Deus irá nos dizer o que deveremos fazer, o que devemos realizar, sabe, irmãos? Olha, irmãos, eu quero mostrar para você também esse texto bíblico que vai se encontrar em Mateus capítulo 18, certo? E eu quero ler para você versículo 15, veja só. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele, só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Entendeu? Esse texto está falando de um problema entre pessoas e um problema disciplinar, onde duas pessoas estão entregadas. E se você tem esse problema, vai e fale com seu irmão. Se ele, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Olha aí. Se, porém, você vai agora atrás do pastor? Não, se ele não te ouvir, você não vai atrás do pastor. Você não vai atrás de Pedro, você não vai atrás de Tiago, você não vai atrás do apóstolo, você não vai atrás do pastor. Você chame alguém, chame duas ou três pessoas. Esse texto é o que vai fazer que a gente compreenda melhor sobre isso aqui, ó. Porque onde estiver, lá no versículo 20, 18, 20, porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso é um relembrante da lei que está em Números, que é a questão onde tenho duas testemunhas, três testemunhas. A decisão que for tomada ali, em nome do Senhor, Deus estará presente. E o que for ligado na terra, será ligado no céu. Deus mostrando a unidade do corpo, a unidade do seu povo, onde Deus, ele mostra que temos autoridade no corpo, quando estamos unidos em oração. Não temos autoridade isolados, não existe uma autoridade isolada, só existe autoridade em comunhão. Por isso que Deus, né, preza pela comunhão. Antes de você deixar a oferta no altar, vai e reconcilia com teu irmão, porque Deus, ele age na comunhão. A igreja toma decisões em comunhão, um com os outros. Então, chama duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça, para que tudo se acerte, para que tudo se firme, para que tudo tenha testemunha. Se não acontecer dessa maneira, veja só, agora eu levo para o pastor. Não. E se ele não atender, diz o quê? A igreja. Então, irmão, a igreja, para os católicos, é o clero. É lógico que eles vão fazer isso. É o papa, é o bispo. Então, é lógico que eles, para ter o domínio sobre as pessoas. Mas a Bíblia vai falar o que é a igreja. Veja só, a igreja, na carta, eu acredito, aqui, ó, na carta de Pedro, vai abrindo aí a sua Bíblia, na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim: vós, porém, está falando o quê? Vós. Jesus Cristo aponta para o seu povo, para a sua igreja, não isola ninguém, não tira ninguém da jogada, todo mundo está na jogada e faz assim, ó. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo. A ideia de Deus sempre foi o quê? Povo de propriedade exclusiva de Deus.
Então, quem é sacerdote aqui? O povo. Quem é a nação eleita? O povo. Então, o sacerdócio universal que Lutero defendeu, né? O sacerdócio universal que os congregacionais entendem. Então, eu e você, e mais os nossos irmãos, somos sacerdotes diante de Deus. Eu sou pastor congregacional. Pastor, então, para que serve o Senhor? Eu sirvo justamente para servir a igreja. Estou aqui para ensinar a palavra, estou aqui para organizar, para poder ouvir os irmãos, para poder ajudar os irmãos, aconselhar os irmãos. E se os irmãos quiserem ouvir os meus conselhos e os conselhos da palavra de Deus, né, que os meus conselhos estão abaixo dos conselhos da palavra de Deus, o meu conselho, se não estiver vinculado à palavra de Deus, de nada serve, né? Então eu estou aqui como alguém para servir a igreja. Eu sou igreja e também estou, né, usufruindo desse ministério. Eu estou vivendo nesse ministério, sendo abençoado pelos irmãos e os irmãos também sendo abençoados por mim. Nós compartilhamos, né, nas orações, compartilhamos a nossa fé, vivemos juntos, né? Foi colocado por Deus um encargo sobre mim de orientar a igreja de Deus, ser profeta da igreja, pregar para a igreja, ensinar a igreja, mas não ter domínio sobre a igreja, não ser dominador da igreja, rebanhar o rebanho de Cristo Jesus e amor, olha, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esses são os primeiros congregacionais. Então, Pedro, ele tem uma ideia também de congregar, mesmo ele poderia tomar a dianteira da igreja, mas Pedro fala, eu não sou sacerdote sozinho, né? Nós somos sacerdotes. Pedro escreve, vós sois sacerdotes, raça eleita, Deus, né, ordena que Pedro escreva dessa maneira. Veja só outra questão, a ideia de pastoreio, a ideia de comunidade, de líder dentro, né? Irmãos, deixa eu compartilhar com vocês agora aqui outro texto e você vai entender a posição de um líder dentro de uma igreja congregacional. Então Pedro, ele escreve para os seus presbíteros a seguinte palavra assim: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, aqueles que irão conduzir e ensinar a igreja. Então há uma liderança. Eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Então, primeiramente, ele faz com que qualquer regime, qualquer líder deve se assemelhar ao governo de Cristo, como Cristo governou a sua igreja quando estava aqui na terra, como Jesus ensinou os seus apóstolos. Pastorei o rebanho de Deus. Deus manda a gente pastorear o rebanho, servir o rebanho. Por isso que Jesus perguntou primeiro para Pedro, Pedro, tu me amas? O que leva um pastor a pastorear o rebanho com excelência é o seu amor por Cristo. Pedro, tu me amas? Pastoreio o rebanho de Cristo há entre vós. Não por constrangimento. Então, não cabe o pastor constranger com o seu poder. Então, todo líder que tem o seu poder absoluto em si, ele pode provocar constrangimento e ficar impune. Por isso que o regime congregacional é um regime bíblico, onde o pastor ele começa a agir de maneira não bíblica, a igreja ela tem o dever de conversar com o seu pastor, e se o pastor não der ouvido, a igreja tem a autoridade de retirar o seu pastor, certo? Mas espontaneamente, que seja alguém espontâneo, que faça isso de maneira natural, livre, pregando, como Deus quer, nem por sorte da ganância, né? Pastores que regime episcopal, não todos, mas tem pastores que são gananciosos e usam da igreja para se tornar poderosos, fortes, influentes na sociedade e está dentro da igreja, pastores gananciosos. O modelo congregacional também faz com que a gente fuja desse pecado, porque quando a igreja, guiada pelo Espírito Santo, percebe que está existindo excesso, conversa com o seu pastor, e se ele não der ouvido, a igreja tem autoridade no Espírito Santo de retirar esse pastor por ele ser desobediente à palavra. Mas de boa vontade, o pastor tem que pastorear de boa vontade, de agrado, né, de todo o coração.
nem com dominadores. Essa é a palavra aqui que eu queria usar. O pastor, ele não pode ser dominador, porque ele não é o dono da igreja. Ele não é a igreja sozinho. Ele não é a autoridade sozinho da igreja. Então, irmãos, esse primeiro passo do congregacionalismo que eu queria passar para vocês, a respeito dos nossos irmãos congregacionais aí, né, sobre a primeira reunião que houve na igreja congregacional, né, lá na Inglaterra, onde eu mostrei para vocês. Então, esses irmãos, eles sofreram duras perseguições aqui na Inglaterra, justamente por acreditar nisso. Acreditar que o Senhor Jesus Cristo, ele, na verdade, deixou um modelo. E qual o modelo? O modelo que a igreja do Senhor Jesus Cristo é o sacerdócio real, é o modelo que a gente encontrou aqui em Mateus capítulo 18, versículo 15, 16, né? E principalmente aqui no 17, né? Se tem algum problema, leve à igreja, né? Não se centralizou em pessoa nenhuma, mas sim ao corpo de Cristo, né? E você vai perceber que esse texto, na verdade, aqui de Mateus capítulo 18, não está falando nada, é só, não se relaciona com oração, mas sim com o governo, né? A igreja reunida, o corpo de Cristo reunido com a autoridade em Cristo Jesus para tomar decisões. Se a igreja, eu acredito, sempre fosse um modelo congregacional, muita coisa terrível que aconteceu na história da igreja, né? A igreja líderes foram tiranos, mandaram matar muita gente, né? Mas se a igreja tivesse sido guiada por um regime mais democrático, né, bíblico, onde cada pessoa fosse cheia do Espírito Santo e as decisões fossem tomadas, né, debaixo, primeiramente, de um regime teocrático, cada irmão perguntando a vontade de Deus, com certeza muitas coisas não teriam acontecido. Então, aqui em 1567, o congregacionalismo começou na Inglaterra. Espero em ter te ajudado, espero em ter contribuído nessa primeira parte aqui da nossa história. Então, essa é a primeira parte. Outra coisa antes de terminar, que eu quero mostrar aqui para vocês, veja só aí, ó. Henry Jacob, né, e a primeira igreja congregacional permanente na Inglaterra, entendeu? Então, aqui é um dos grandes nomes do congregacionalismo, segundo esse site, que é Henry Jacob, um dos fundadores da igreja congregacional e uma igreja congregacional permanente na Inglaterra. Se você vai lá, abre lá, você vai ver um pouco da história. Ó. Um dos nomes mais importantes na história da origem do congregacionalismo inglês foi Henry Jacob, em 1563, bem próximo desse movimento de 1567, tá vendo? Ó? Em 1524, então antecede, né, aquela confusão que houve, né, em 1567, 19 de junho, onde o pastor Joelson Gomes relata no seu livro. Tá vendo? Ele é considerado até o fundador dos independentes ou congregacionais puritanos na Inglaterra. Então, Henry Jacob, ele é o fundador do congregacionalismo, o primeiro congregacionalismo, o congregacionalismo mundial, nada a ver com... Você para mais e Robert Ray Cali. Robert Ray Cali, ele é fundador do congregacionalismo brasileiro. Henry Jacob, ele é fundador do congregacionalismo aí mundial, tá certo? Então ele é considerado. Depois você dá uma pesquisada aí melhor, né, nesse site aí, dá uma estudada mais profunda, ó, juntamente com William James, né, o proeminente teólogo exilado na Holanda, né, muitos congregacionais foram morar na Holanda, e aí é onde começa a nossa história do congregacionalismo. Não é uma igreja nova. Você pode ver que a nossa origem está aí entre o século XVI, muito tempo de história, e esse é os primeiros passos dessa história. Que Deus te abençoe. Tem muitos detalhes, eu não vou me deter nos detalhes,
E eu espero que você, se tiver sede e fome de conhecer mais a nossa história, esse é um bom site para você pesquisar, e também aqui esse livro. Depois estaremos voltando com mais um capítulo de quem nós somos, quem são os congregacionais e de onde viemos. Que Deus te abençoe e que Deus faça resplandecer a glória dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.